Amém, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a este programa No Cair da Tarde, comigo, pastora Dani Vilela. Como eu sempre digo, é sempre um prazer estar junto com você nessas tardes, desfrutarmos do amor de Deus, do entendimento simples e descomplicado da palavra de Deus, amém? Ele quer mudar a sua história, então eu quero que você se prepare para a mensagem de fé, em nome de Jesus. E a mensagem de fé de hoje se encontra lá em Hebreus, capítulo 10. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: o Senhor Jesus, através de Paulo, está dizendo aqui, olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E quem é a nossa esperança? É Jesus, né? Pessoas depositam sua esperança em outros e são frustradas, né? Depositam em promessas alheias e ficam ali longos e longos anos esperando o cumprimento daquela palavra, da promessa, e nada acontece. Mas ele está dizendo aqui, ó, retenhamos, segure firme a confissão da nossa esperança, segure firme a confissão da sua esperança, segure firme em Jesus. E ele diz aqui, ó, porque fiel é o que prometeu, pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu algo na sua vida, né, ele é fiel para cumprir, mas que a sua fé, a sua esperança não dependa de homens, né? Não depende da palavra, dependa da palavra alheia, mas única e exclusivamente da palavra que Deus ele planta no seu coração. Porque o que acontece? Quando nós esperamos demais do ser humano, o ser humano é falho, né? Passível de erro. O Cristo diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões, né? Então as pessoas elas falham, elas esquecem, elas erram, né? E muitas vezes elas não são cumpridoras daquilo que falam, daquilo que prometem. Isso gera sim com certeza uma chateação, uma frustração, mas quando nós depositamos a nossa fé e esperança na palavra de Deus, aquilo não vai nos frustrar, né? E o resultado de uma frustração fora do Senhor é que muitas vezes a pessoa ela deixa os caminhos da fé, né? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos segurar firmes, né? Imagina que uma pessoa está, né, à beira ela está num precipício e apenas segurando uma corda, né? A única coisa que separa ela de cair é aquela corda. Então, se ela soltar aquela corda, ela vai cair, né? Eu estava vendo um testemunho de 200 marinheiros estavam fazendo, né, o seu preparatório ali e eles estavam todos segurando um dirigível. E num momento de vacilo, alguns marinheiros soltaram as cordas e outros ficaram segurando. E o dirigível foi subindo. Na medida que ele subiu, né, quando eles olharam a altura, tiveram medo, alguns se jogaram, né? Mas ficou um marinheiro apenas segurando ali na corda, né? E o dirigível ficou no ar 1h e 45 minutos, né? Depois ele dando entrevista, o repórter perguntou para ele, lógico, depois resgataram, conseguiram, né, resgatar, e o repórter perguntou para ele, o que te fez, né, ficar firme lá em cima? Ele falou, olha, a corda era a única coisa que me prendia lá, se eu soltasse a corda, eu ia cair com certeza, como muitos caíram e morreram. Então ele disse que Deus ele fez ele olhar para baixo, mas não para o chão, mas para a corda. Ele disse que quando ele olhou, ele viu que ele tinha corda suficiente abaixo dos pés ainda, né? E Deus falou no coração dele, pega a corda e enrola no seu corpo. Então ele enrolou a corda no corpo, né? Ali amarrando, né? Fez o nó de marinheiro e ficou se balançando ali, esperando até que o socorro chegasse. Então, queridos, muitas vezes na vida nós vamos ser balançados, mas nós temos que segurar firmes na corda. E a corda é Jesus e sua palavra. E aqui o versículo 25, né, ele dá um puxãozinho de orelha. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, quando o vento bate, o dirigível sobe, a tendência de muitos é soltar a corda. Ah, mas eu confiei em alguém que falou, né? Eu confiei numa pessoa e ela fez tal coisa. Eu quero que você entenda que falhas existem dentro e fora da igreja. Então, por que eu devo ficar na igreja? Porque é mandamento. O que está na palavra é mandamento.
né? Assim como eu vejo coisas ruins fora, eu posso ver lá dentro. Por quê? Porque a igreja é feita de homens, mas o cabeça, que é Cristo, é perfeito. Então nós temos que olhar para Cristo, né? Eu vou te trazer um outro versículo aqui, ó, ainda no 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, chamando a atenção, né? Tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, né? Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo. Então Jesus, quando ele voltar, ele não quer deixar ninguém para trás. Mas se você soltar a corda, meu querido, se você soltar a corda, Jesus não vai poder te alcançar. Ele não vai conseguir mandar o socorro para você, né? Ah, mas pastor, a obra, olha para Jesus. E aqui no capítulo 12, quero trazer isso aqui para você. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele suportou a afronta. Se ele venceu, você vai vencer também, né? Não deixando a congregação, né? Faça a sua parte. Olha para Jesus, né? Eu quero trazer um pequeno, nós terminamos por aqui a leitura bíblica. Eu quero trazer um exemplo que eu sempre trago na igreja quando eu ministro essa palavra. Um certo jovem chegou para o pastor e disse: olha, eu vou sair da igreja. E o pastor falou: tudo bem. O jovem olhou para ele: ah, mas tudo bem, pastor? Tudo bem. Por que você quer sair? Ah, pastor, é irmã tal que fofoca, o outro que é mentiroso, o outro que não toca bem, o outro que faz isso, o outro que não faz. E o pastor olhou para aquele jovem e falou: tudo bem que você saia da igreja. O jovem até se espantou. E aí o pastor falou assim: mas antes você vai fazer um favor para mim. Você vai pegar um copo d'água e vai encher até a boca. Até a boca. E você vai dar 7 voltas na igreja. Se você conseguir dar 7 voltas na igreja sem derramar uma gota de água, eu deixo você ir e nunca mais eu te ligo, né? Porque o pastor com certeza ia procurar, né? Ele já tinha mente: ah, o pastor daqui a uma semana já está na minha casa procurando, por que eu parei de ir para a igreja? E o rapaz falou: essa é a condição? O senhor nunca mais vai mexer a paciência? Aí o pastor falou: não. E aí ele começou a dar a volta. Primeira volta olhando para o copo, com todo aquele cuidado. Segunda volta, terceira. E quando chegou na 7ª, chegou: pronto, pastor. Consegui dar a volta na igreja toda, 7 vezes sem derramar uma gota. O pastor sorriu para ele e falou: por que você conseguiu? Aí ele: porque eu estava olhando para o copo, prestando atenção no copo. E o pastor foi e falou: se você ficar na igreja, prestar atenção na palavra em Jesus, você não vai ver o que está à sua volta. Você vai se concentrar no copo. Jesus é o copo, Jesus é a corda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, para que você que ainda não aceitou Jesus, venha aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. E você que está fora, venha para a casa de Deus em nome de Jesus. A casa do Senhor terá um enorme prazer em lhe receber de volta. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te dou, porque essa pessoa entendeu a mensagem da fé e o coração dela está se abrindo, dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Não sou merecedor, sou cheio de falhas, mas o Senhor é perfeito. Oh, meu Deus, receba essa pessoa como filho, como filha do Senhor, em nome de Jesus. E Pai, e tem esse que um dia se decepcionou, foi machucado, ferido, magoado, mas, meu Deus, entendeu que ele precisa olhar para o copo, que ele precisa amarrar a corda e se balançar na tempestade, em alto mar, que ele precisa se segurar em algo quando os ventos o balançarem. Oh, meu Deus, ensina essa pessoa a olhar somente para Ti, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ninguém vai aumentar a sua fé, mas Jesus, Ele pode. É Ele que cria a fé, e é Ele que constrói a fé, é Ele que faz executar a fé na sua vida. Jesus, receba esse filho de volta, receba essa filha. O lugar dela, o lugar dele está ali, e ele vai se assentar à mesa do Cordeiro. Assim eu oro, agradecendo em nome de Jesus. Se diga amém, e graças a Deus, seja bem-vindo de volta à família de Cristo. Queridos, é sempre um prazer estarmos aqui. Compartilhe essa mensagem com quem talvez está fora, ou quem ainda não conhece o amor de Deus. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém? Deus te abençoe. Até a próxima programação de fé, para a glória de Deus.